Há um motel abandonado chamado Royal Hawaiian Motel. Estou certo de que ele está abandonado há cerca de uma década. Eu costumo explorar lugares urbanos sozinho, às vezes à noite. O Royal Hawaiian Motel fica em Baker, Califórnia, e durante o dia é muito quente para andar por aí com minha mochila, então escolhi ir ao motel durante a noite. Foi muito fácil de acessar, estacionei na lateral da estrada e andei até lá. Não havia cercas nem segurança, o que facilitou a entrada. Nos fundos, havia uma piscina muito funda coberta de grafites. Ao iluminar o motel, percebi que metade das portas do andar superior estavam ligeiramente abertas ou completamente destruídas, o que dava um aspecto assustador, mas esperado, considerando o tempo que o lugar estava abandonado. Outros exploradores claramente já haviam estado lá. Parte do motel parecia ter sido queimada. Já era tarde da noite, então o único som que ouvia era o dos meus passos sobre os detritos. Em certo momento, meu sangue gelou quando ouvi uma voz feminina vinda de algum lugar nas proximidades. Meu primeiro instinto foi pensar que poderia ser um segurança ou alguém que poderia me causar problemas, então me escondi em uma das salas no térreo e desliguei minha lanterna. Após 1 minuto sem ouvir nada, voltei a explorar. A sala estava cheia de grafites e havia apenas uma cômoda velha e um colchão empoeirado no chão. Eu me perguntei se moradores de rua dormiriam lá, mas achei improvável devido à localização remota. Continuei explorando o motel, espiando por cada abertura do piso térreo. Cada quarto era semelhante ao anterior, com grafites e móveis antigos. De repente, ouvi um som de algo caindo vindo do andar superior. Meu coração disparou. Decidi verificar e subi as escadas, iluminando a passarela e as portas de vidro quebradas. Sentia que poderia ser um animal, mas sempre há a possibilidade de encontrar outros exploradores ou moradores de rua nesses lugares. No andar de cima, cada quarto que passei estava semelhante aos outros, com colchões velhos e móveis antigos. Conforme eu andava pela passarela, ouvi um som de batidas ritmadas que ficavam mais altas. Aproximei-me da sala de onde o som parecia vir, mas quando cheguei perto, ele parou. Anunciei em voz alta que era apenas um explorador e entrei na sala com a lanterna desligada. Estava quase escuro, mas pude ver uma figura humana ao fundo da sala. O quarto cheirava mal. Acendi a lanterna novamente, cuidadosamente, e vi 2 pés descalços e pálidos se aproximando. Em reflexo, iluminei a sala totalmente e vi uma mulher com a testa ensanguentada e espuma amarela na boca. Foi uma visão de pesadelo. Saí correndo rapidamente enquanto ela gritava. Não fui seguido. Liguei para um amigo, George, que também gosta de explorar, e contei o ocorrido. Ele sugeriu não chamar a polícia diretamente, pois isso poderia me incriminar por invasão. Decidi ligar para o número não emergencial e relatar a mulher perturbada de forma vaga, sem mencionar minha presença. Não sei se a polícia foi investigar, mas a situação com aquela mulher era realmente assustadora. Há alguns anos, eu morava em uma pequena cidade. Minha família decidiu se mudar para um lugar a 4 horas de distância para escapar de todo o drama local. Enquanto meus pais estavam fora da cidade procurando casas, chamei um amigo e liguei para meus primos para fazermos uma pequena viagem até um lugar que eu queria visitar. Esse lugar era praticamente fora dos limites, mas éramos aventureiros e queríamos experimentar algo assustador. Escolhemos um local chamado Bryce Hospital, que ficava a cerca de 2 a 3 horas de distância. Este lugar era supostamente assombrado devido à sua história como um hospital psiquiátrico, onde os pacientes eram maltratados e torturados. Com o tempo, o hospital foi fechado e o edifício começou a se deteriorar.
Decidimos partir por volta das 23 horas para chegar lá às 2 horas da manhã. A viagem de carro foi divertida e estávamos todos animados para ver o que encontraríamos. Chegamos por volta das 2 horas e 43 e paramos no início de uma estrada de terra que levava ao hospital. Ficamos alguns minutos pensando se deveríamos realmente prosseguir, pois já estávamos com um mau pressentimento. Depois de 10 minutos olhando para a estrada escura, decidimos continuar. A estrada parecia interminável, com a grama crescida e galhos por toda parte. Estava muito escuro, e mal conseguíamos ver o caminho. Finalmente chegamos ao prédio, que era enorme. O telhado estava apodrecido e vinhas cresciam pelas paredes. No que restava do estacionamento, havia uma antiga fonte de água coberta de vinhas. Estava tão escuro que só podíamos ver o que os faróis do carro iluminavam. Desligamos o carro e começamos a entrar no prédio. A primeira coisa que notei foram pentagramas pintados nas paredes. Continuamos caminhando para dentro e subindo escadas quase inexistentes, até chegarmos ao que restava do telhado. De lá, vimos uma luz na frente do prédio que parecia ser de um telefone. Chamamos, mas ninguém respondeu, e a luz desapareceu rapidamente. Meu primo nos chamou para outra sala para garantir nossa segurança, mas eu estava com um terrível pressentimento. Entrei em uma sala ao lado e vi colchões velhos e mais grafites. Ouvi meus primos conversando quando, de repente, ouvi um som fraco, como se alguém tivesse jogado uma pedra na janela da sala em que eu estava. Não dei muita importância e continuei olhando ao redor, depois me reuni com meus primos e amigo. Decidimos ir ao porão para explorar mais. Chegando lá, tivemos que descansar, pois as escadas estavam destruídas. Sentados, recuperando fôlego, ouvimos uma voz no fundo da sala. Todos pararam, assustados. Meu primo foi verificar, iluminando a sala com sua lanterna. No outro lado, ele viu alguém agachado olhando para a parede. Voltando para onde estávamos, ele nos guiou para fora. Uma vez fora, ele gritou perguntando ao homem se estava bem. O homem se virou e olhou fixamente para nós. Após um momento de silêncio, ele soltou um grito e começou a correr em nossa direção. Todos começamos a gritar e correr. Sem saber para onde ir, acabamos saindo por uma janela, indo parar na floresta atrás do prédio. Correndo e gritando, eu podia ouvir o homem atrás de mim. Meus primos estavam à frente, suas lanternas desaparecendo. Encontrei muitas árvores no caminho e meu corpo começou a doer. Finalmente, alcançamos uma clareira e encontramos uma trilha, tentando voltar ao carro. Erramos o caminho por 1 hora antes de voltar na direção certa. Foi uma caminhada cansativa, mas finalmente vimos o prédio novamente. Aproximando-se do carro, ouvimos barulhos dos arbustos e, de repente, uma pedra voou e acertou meu amigo. O homem emergiu do mato e tivemos que correr para o carro. Conseguimos entrar, trancar as portas e ligar o carro. Quando os faróis acenderam, vimos o homem correndo em nossa direção, batendo nas janelas com uma garrafa de vidro. Colocamos o carro em movimento e saímos rapidamente de lá. Durante o caminho de volta para casa, ficamos em silêncio, todos em choque. Meu corpo tremia. Depois daquela noite, nunca mais tivemos interesse em explorar lugares urbanos. Isso aconteceu no interior da Geórgia. Eu tinha 15 anos na época, e meu irmão Seb, 18. Seb adorava explorar lugares assustadores. De alguma forma, ouviu falar de uma enorme casa abandonada não muito longe de onde morávamos. Ele não queria explorar sozinho, então um dia me levou junto para dar uma olhada. Seb estacionou o carro em um local bem escondido, coberto por muitas árvores.
A casa não era visível de onde estávamos, então teríamos que descer por uma estrada de concreto que claramente não era usada há muito tempo, com grandes rachaduras cheias de grama e ervas daninhas. De repente, notamos uma mulher ao longe, caminhando em nossa direção. Perguntei a Seb o que deveríamos fazer, e ele disse para manter a calma. Se começássemos a correr, pareceríamos suspeitos. A mulher caminhava com as mãos atrás das costas, como se estivesse em um passeio relaxante. Continuamos andando no nosso ritmo normal, talvez um pouco mais rápido. Quando olhei para trás novamente, ela estava mais perto e pude ver um sorriso no rosto dela. Ela olhou para mim e disse: "Lindo dia, não é?" Meu irmão e eu respondemos simultaneamente: "Sim." Ela continuou caminhando cada vez mais perto de nós. Quando estava quase ao nosso lado, com as mãos ainda atrás das costas, ela disse: "Eu preciso ir para a cama agora." Seb e eu trocamos olhares confusos e aumentamos o ritmo sem dizer uma palavra. Ele se virou uma última vez e disse: "Tenha um ótimo dia, senhora." Mantivemos um ritmo rápido por um tempo e, quando olhamos novamente, ela havia desaparecido da estrada, provavelmente entrando na floresta. Foi um começo assustador para nossa pequena aventura. Chegamos à casa, que estava visivelmente deteriorada. Havia vinhas crescendo pelas paredes e algumas janelas estavam quebradas, indicando que outras pessoas já tinham explorado o lugar. Entramos na casa por uma das janelas quebradas, tomando cuidado para não nos cortarmos. Logo de início, notamos muitas coisas deixadas para trás, como móveis desgastados, decoração de parede e pequenos enfeites nas mesas. Na cozinha, havia comida podre na geladeira, que exalava um cheiro horrível. Depois de verificar todo o primeiro andar, descemos para o porão. O porão estava muito mais bagunçado, com folhas soltas de papel e lixo espalhados pelo chão. O carpete era de um azul desbotado e havia um pouco de luz entrando pelas janelas no topo das paredes. De repente, ouvimos um barulho distinto vindo de cima. Congelamos por alguns segundos, mas depois atribuímos o som ao envelhecimento da casa. Voltamos para o primeiro andar, e o único lugar que restava para explorar era o andar de cima. No topo da escada, havia um banheiro e, à esquerda, um corredor levando a uma porta aberta. Fomos para a esquerda e entramos em um quarto médio, que parecia não ser o principal. Tinha uma cama de casal e uma antiga cômoda com algumas roupas antigas que não tocamos. Seb saiu do quarto primeiro e chamou meu nome em um tom assustado. Olhei para ele e vi que estava olhando para o fim do corredor. Lá estava a mulher de antes, parada na frente de uma cama em outro quarto. Ela ainda sorri e disse: "Quer ver o que está nas minhas costas?" Meu irmão gritou "Vamos!" e me empurrou para correr. Corremos para a porta da frente e saímos. Não pude deixar de olhar para trás, esperando vê-la em uma das janelas do andar de cima, mas não a vi. Continuamos correndo até estar fora de vista da casa, e eu estava exausto quando finalmente chegamos ao carro. Seb nos levou para casa e, durante toda a viagem, não conseguimos parar de teorizar sobre o que tinha acontecido. Imaginamos que poderia ser uma mulher louca que abandonou os remédios ou escapou de um hospital psiquiátrico. Talvez ela estivesse morando naquela casa abandonada. Mesmo tentando explicar, a grande questão permaneceu: o que ela tinha nas costas e estava segurando durante todo o tempo que andava atrás de nós? Muitas perguntas ficaram sem resposta.